A todos, graça e paz. A vida das pessoas é cheia de valores, alguns bons, outros maus. Jesus sempre procurou mostrar quais eram os valores que realmente importam para esta vida e para a vindoura. Se a pessoa era nascida de novo, com certeza, ela apresentava os valores com relação ao fruto do Espírito Santo, tais como paz, longanimidade, bondade e outros semelhantes a estes. Por outro lado, se a pessoa não era nascida de novo, ela apresentava os valores com relação às obras da carne, tais como cobiça, prostituição, iras e outras semelhantes a estas. Na meditação de hoje, Jesus conversa com algumas pessoas que tinham o coração endurecido e eram amantes da riqueza. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te dou graças pelo novo nascimento que o Senhor já deu em Jesus. Te peço orientação através do teu Santo Espírito para que eu seja um vaso de honra em suas mãos. É em nome de Jesus que oro a ti. Amém. Na meditação de hoje, vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao 31. Ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia, cheio de chagas, à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai, Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão que ainda algum dos mortos ressuscite. Esta passagem fala a respeito da cobiça à riqueza. Se nós olharmos os versículos anteriores, o número 13 e 14, veremos que Jesus estava conversando com os fariseus sobre este assunto. Assim está escrito, Lucas 16, 13 e 14. Nenhum servo pode servir 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e à riqueza. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Os fariseus, por cobiçarem as riquezas, desprezavam os pobres por causa do seu coração endurecido. A cobiça é algo condenado por Deus, conforme está escrito em Êxodo, capítulo 20, versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E também em Lucas 12, 15, está escrito assim: E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. A cobiça pode causar algumas consequências, tais como opressão,
furto, desobediência, zombaria e outras coisas. Vamos ver alguns casos bíblicos com relação a isso. Com relação ao furto, temos um exemplo que foi praticado por Acã. Está escrito em Josué, capítulo 7, do versículo 20 e o 21. E respondeu Acã a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. E um outro caso é a própria zombaria causada pelos fariseus com relação à pregação de Jesus, ali em Lucas 16:14. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Esta pregação não é contra a riqueza e nem contra as pessoas que têm riquezas, mesmo porque Jesus nunca fez isto. Esta pregação é apenas sobre a palavra de Deus com relação ao amor às riquezas e suas consequências. Ser uma pessoa que tem riquezas não é algo ruim, muito pelo contrário, pode ser algo bom na vida da pessoa, desde que seja uma bênção de Deus, conforme está escrito em Eclesiastes capítulo 5, versículo 19. E quanto ao homem, a quem Deus deu riquezas e bens, e poder para desfrutá-los, receber o seu quinhão e se regozijar no seu trabalho, isto é dom de Deus. Para concluirmos, para Deus, a grande riqueza de um homem é a riqueza espiritual. Se a pessoa não nascer de novo, de nada valerá as riquezas terrenas com relação à salvação, pois para o reino de Deus somente irão aqueles que já nasceram de novo, que já tiveram o coração trocado por Deus e passaram a acreditar que foram atraídos, crucificados, mortos, sepultados e ressuscitados juntamente com Cristo pelo poder de Deus. Vamos orar. Senhor Deus Pai, te peço que o Senhor abençoe ricamente, com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus, aqueles que verdadeiramente já nasceram de novo. É em nome de Jesus que oro a Ti. Amém.